Olá pessoal, para você que está chegando hoje no canal da Não Me Conhece, eu sou a Lisa Mori. Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Está chegando hoje e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, fique por dentro dos próximos vídeos, deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe também uma sugestão de vídeo, que para mim é muito importante saber o que você quer ver aqui no canal. Inclusive, o vídeo de hoje é uma dica de uma querida aqui no canal. Uma questão que ela deixou aí nos comentários do vídeo, então achei que daria um bom vídeo. Então vou ler aqui o comentário para vocês. Apesar de que eu já tenho alguns vídeos aqui no canal, mais ou menos com esse mesmo tema, falando sobre casas, moradias, valor de imóvel aqui no país. Então dá uma clicadinha aqui, ou é aqui, eu nunca sei qual lado que é, porque eu sempre estou gravando vídeos em alguns cômodos aqui da casa, então dependendo da posição, ou então é aqui ou é aqui. Mas dá uma clicadinha por aí que vai aparecer para vocês alguns desses vídeos que eu fiz com esse tema sobre imóveis aqui na Suíça. Imóveis, terrenos, casas, apartamentos. Vou precisar colocar o meu óculos. Deve ficar um brilho para vocês aqui no óculos, mas ignore. Vamos lá para o conteúdo, que é o melhor. O comentário é da Virgínia Rodrigues. Boa noite, Lisa. Gostaria de saber se uma pessoa aposentada que queira morar na Suíça precisa apresentar rendimento de quanto? E se tem máximo de idade para isso? E também quanto é o aluguel de casa aí? Pois todos só falam em apartamento. Parece que ninguém mora em casa aí. E o valor de casa para comprar de bairro mais de interior? Claro, longe dos grandes centros, mas que tenha condução fácil para se locomover sem depender de carro próprio. Por enquanto é isso. Obrigada, beijo. Muito obrigada, Virgínia. Achei bem interessante seu comentário. Tanto achei que valeu um vídeo. Vou deixar o óculos por aqui porque vou precisar ficar usando toda hora para poder ler, que eu vou indo por partes. Vamos lá por partes da pergunta da Virgínia. Gostaria de saber se uma pessoa aposentada que queira morar na Suíça precisa apresentar rendimento de quanto? Bom, eu procurei, pesquisei para saber pessoas sem ser da União Europeia, no caso nós brasileiros, não achei. Mas para aposentados da União Europeia tem que alugar uma casa ou comprar uma casa ou apartamento, né, um imóvel, tem que comprar ou alugar esse imóvel. E tem também que mostrar extrato bancário, né? Se você pode se manter, se o seu rendimento, você vai poder sobreviver com ele aqui, se dá conta de o dinheiro da sua aposentadoria, pagar todas as suas despesas e ainda conseguir pagar seus planos de saúde, porque plano de saúde aqui na Suíça é obrigatório, e vão avaliar se você não corre risco de precisar, por acaso, viver do social aqui na Suíça, da ajuda do governo. Então, para as pessoas da União Europeia, é isso. No caso de brasileiros, não sei dizer. Creio que seja também do mesmo modo. O importante é você ter dinheiro e não precisar pesquisar. Se um dia eu achar, ok. Mas levando-se em conta que brasileiros que moram aqui na Suíça sem ter nenhum vínculo empregatício, de casamento, com um europeu ou com um suíço que mora aqui no país, como Paulo Coelho, Sebastião Salgado, que é um fotógrafo top, um fotógrafo maravilhoso. Eu não sei, Virgínia, não lembro se você é brasileira ou se você é portuguesa. Mas, no caso, tem que mostrar que tem dinheiro. Então, brasileiros, como eu falei, que moram aqui, são pessoas muito ricas, como Sebastião Salgado, como Paulo Coelho, que é um escritor conhecido mundialmente. Sebastião Salgado também, no ramo de fotografia, ele é muito conhecido. Então, aí a gente está falando de dinheiro, né? Então, tem que mostrar uma situação financeira que se dá conta de se morar aqui no país. E que não vai precisar realmente viver do social. Então, valor em dinheiro em espécie, não sei informar. Mas para aposentados da União Europeia, é um rendimento que você consiga sobreviver da sua aposentadoria, bancando todo o seu orçamento mensal de acordo com sua aposentadoria e de acordo com o valor daqui. Então, o que eu sei é isso. Então, vamos para outra questão da Virgínia. Deixa eu botar meu óculos, gente. Jesus, não tá chegando nada, gente. Fica tudo pequenininho, eu não consigo ler nada. Então, vamos lá.
E se tem máximo de idade para isso? Acredito que não, é aposentado, né? Para a próxima. E também quanto é o aluguel de casa aí? Pois todos só falam valor de apartamento, parece que ninguém mora em casa aí. Aluguel de casa, né? Inquilinos de casa. Fico até falhando um pouco em relação a valores de aluguel, porque eu não moro de aluguel, eu moro em apartamento, mas é apartamento próprio. Então sempre quando eu falo de aluguéis, eu tenho que falar em relação à experiência de outras pessoas, porque eu não sei mesmo taxa, não sei informar muito bem sobre preços de aluguéis, porque eu nunca aluguei um imóvel, então aí eu tenho que pesquisar para vocês. Então foi o que eu fiz. Pois então, vou até falar um exemplo aqui da minha família. Já até vi pessoas me criticando por eu dar exemplo da família. Gente, eu não posso dar um exemplo que eu não conheça. Então, para poder ficar uma coisa mais realista para vocês, eu não vou falar hipoteticamente. Então, sempre prefiro falar dando exemplos que eu conheça. Mas então, vamos lá. Casa, para morar em casa é caro. Ainda mais se a casa tiver terreno, tiver um espaço, né? Tiver lá o nosso terreno, quintal, isso. Ainda mais se a casa tiver quintal, o valor é mais caro ainda. As casas mais antigas, aqui na cidade até tem algumas casas bem antigas, que aí acabou separando em 2, 3 casas, né? Dividindo a casa em alguns imóveis, 2, 3 imóveis. E as pessoas moram lá tudinho juntinho. Eu conheço pessoas que não gostam de morar em casa assim. Pessoas numa casa só, tudo dividido, 2 quartos para um, sala, cozinha, banheiro, 2 quartos para outro, sala, cozinha, banheiro. Casas grandes, né? Que era das pessoas endinheiradas da cidade, que aí depois passou de filho para filho e dividiu a casa lá em 3 pessoas. Conheço algumas pessoas que moram assim, mas são proprietários. Mas conheço também casas assim que são para alugar. E conheço pessoas que não gostam de alugar casas assim, porque é tudo muito juntinho, né? Porque são antigas fazendas, todo mundo lá juntinho. Casas assim até que não é nem tão caro para poder se morar. Fica em torno de 1.000 e pouco, franco e suíço por mês. Agora, casa individual, né? Aquela casa que a gente conhece, casa com quintal, é caro. Meu enteado já morou em casa assim. Bem grande, linda, tinha vista pro lago de Gruyère, maravilhosa a casa. Eu só não gostava porque era 2 andares, não gosto muito de casa de 2 andares. Mas a casa era muito linda, um terreno maravilhoso. Mas depois que ele teve filha, a primeira filha, passou um ano e ele se mudou de casa. Por quê? Porque é caro. Aumentou a despesa. Então ele pagava nessa época lá, 3 anos atrás, 2.600 e pouco francos por mês pela casa. Era uma casa de 3 quartos. Então é essa mais ou menos a faixa de casa com terreno aqui na minha região. Com terreno não, gente, com quintal. É mais ou menos isso o aluguel. Mas como tinha essa vista pro lago, então era até um pouquinho mais caro. Mas sem vista pro lago, ele estava vendo esses dias aqui na cidade mesmo, que ele quer se mudar porque ele mora em apartamento. Hoje em dia ele mora em apartamento. Ele quer se mudar para casa, ele gosta de quintal, tem 2 filhas, então onde ele mora não tem playground, como eu moro em apartamento, mas aqui no nosso tem playground, no dele não tem. Então ele estava vendo esses dias casa aqui na cidade para poder alugar. Somente com 2 quartos, ele mora em apartamento com 3 quartos, somente com 2 quartos. Um terreno não, quintal, um quintalzinho para as crianças, 2.400 e alguma coisa. Então, é esse o preço de casas de 3 quartos aqui na região onde eu moro, na região de Gruyère. Então, morar em casa é bem mais caro do que morar em apartamento. Por isso, muita gente prefere morar em apartamento pela comodidade e por ser também mais barato. O valor mais ou menos é esse, dependendo da casa também, né, gente? Se for casa mais antiga, casa mais nova, a casa que ele morava de frente pro lago era uma casa nova. Foi o segundo inquilino dessa casa. Nessa outra casa que ele foi ver aqui na cidade, que só tem 2 quartos. Ele também seria o segundo inquilino dessa casa. Morar em casa, dependendo da quantidade de quartos, fica mais ou menos 300, 400, 500 francos a mais no valor de um aluguel em um apartamento. Então aí é o resultado mais de muitos morarem em apartamento do que em casa de aluguel.
Geralmente quem prefere morar em casa são pessoas que têm filhos, como é meu enteado, tem filhos, então prefere o quê? Prefere morar em casa justamente porque tem um quintal para as crianças brincarem. A resposta mais condizente, porque muita gente mora em apartamento e não mora em casa aqui na Suíça, pessoas que você tem conhecimento, é justamente por isso, porque geralmente quem prefere morar em casa são pessoas que têm filho porque tem um quintal para as crianças brincarem. Então, vale a pena então você colocar mais 400, 500, 600 francos a mais de um aluguel no valor de uma casa de 2, 3 quartos do que num apartamento que sua criança não tem playground para poder brincar e vai ficar trancada no apartamento. Então, aí o custo-benefício para uma criança, para nossos filhos, sempre vale mais o esforço realmente. O valor de uma casa de 2 quartos aqui na Suíça deve estar em torno de 2.100 o aluguel de uma casa com 2 quartos. E uma casa com os 3 quartos está mais ou menos na faixa de 2.500, 2.600 francos, dependendo da casa. Depende também se a casa é nova, se a casa é mais antiga. Então tem todo esse contexto também. Então fica mais ou menos na faixa dessa aí de 2.600 para 3 quartos, 2.300, 2.100 e pouco por uma casa de 2 quartos. É mais ou menos uma base para vocês terem uma ideia. Casas novas, casas mais antigas, acredito que seja mais barato. Então espero que essa tenha sido respondida. Vamos para outra questão da Virgínia. E o valor de casa para comprar em bairro mais de interior, claro, longe dos grandes centros, mas que tenha condução fácil para se locomover sem depender de carro próprio. Aí é mais difícil. Afastada dos grandes centros e que não precisa utilizar carro, aí a casa é até mais barata, só que é difícil de ter linha de ônibus dependendo para onde você está querendo se mudar. Por exemplo, aqui na minha cidade tem 2.400, quase 2.500 habitantes. Cidade pequena. Ela nem é tão afastada dos grandes centros, porque se eu pegar o trem aqui, 2, 3 minutos eu estou na cidade vizinha, que é só uma estação. De ônibus eu levo uns 5 minutinhos. Alguns pontos de ônibus que os ônibus vão parando. São que uns 4, 5 pontos até eu chegar na cidade vizinha. Até uns 11 anos atrás, na minha cidade não tinha ônibus, era só trem. E eu nem moro tão distante do grande centro, da cidade vizinha, que é a capital de Gruyère. Então, morar muito longe dos grandes centros tem problemas com condução, dependendo de onde você quer ir morar. Eu irei falar de acordo aqui com a região onde eu moro. Que isso depende também de como é a casa que você irá comprar. Depende, se for uma casa antiga que precise reformar, algumas pessoas fazem isso, compram casas mais antigas pelo preço e acabam reformando. Dependendo da casa, 2, 3 quartos, essa casa, ela pode custar entre 600 mil francos até 700, 800 mil francos e depois você vai ter que reformar, dependendo da localização da casa, aonde fica. Então tem isso também. Por exemplo, eu moro bem perto do meu ponto de ônibus, 3 minutos caminhando, saio aqui no condomínio, já estou no ponto de ônibus. A minha sogra mora mais no morro, então caminhando da minha sogra até aqui o centro da cidade, são mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos caminhando. De carro é pertinho, 3 minutos, 2, estou na minha sogra de carro. O vizinho da minha sogra vendeu a casa dele no ano retrasado. Ele tinha acabado de reformar a casa, ele preferiu vender a casa reformada. Se eu não me engano, a casa tem 3 a 4 quartos a casa, não lembro bem. E ele vendeu a casa dele por 1.250.000 francos, vizinho da minha sogra. Só que ele tinha reformado a casa tem quintal. E ele tinha acabado de reformar a casa. A outra vizinha da minha sogra, uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, 8 anos atrás, mais ou menos, ela vendeu a casa dela, também tem isso, acho que são 3, 4 quartos também. Ela vendeu a casa dela por 750 mil francos suíços. Só que precisava reformar, com um quintal grande na frente, um quintalzinho atrás também. Então, aí é o valor. Olha, não moro nos grandes centros, que é Friburgo,
Moro na região de Gruyère, numa cidadezinha da região de Gruyère, com 2.000 e poucos habitantes. Até uns 10 anos atrás, mais ou menos, não tinha linha de ônibus aqui na cidade. A linha de ônibus é recente. Eu acho que tenho 7 anos de casada. De 8 a 9 anos que começou a ter ônibus aqui na cidade. Então, os valores para você ter uma noçãozinha de quanto é mais ou menos casas aqui na região onde eu moro. Se for casa nova, comprou a casa nova na planta, vai comprar casa nova lá, bonitinha, fica mais ou menos em torno, dependendo de quantos quartos, gente. Isso varia muito de quantos quartos que você quer na sua casa. Mas 2 quartos, 900 mil francos, dependendo se tem quintal ou não. Se tem quintal grande, o valor aumenta, evidentemente. Então, a partir de 850 mil francos, 950 mil francos, você compra uma casa de... Você pode até chegar a comprar uma casa de 2 quartos. Casas são a partir de 1 milhão, mais ou menos. Casas novas com quintal, mais ou menos 1 milhão de francos aí. Se tiver piscina, então, mais ainda. Ah, Lisa, mas na Suíça não tem piscina. Aqui na região, aqui ó, pertinho de mim, tem várias casas com piscina. Só num quarteirão que mora uma amiga minha, são 6 casas com piscina. No chão, gente, tá? Não é piscina de plástico não, no chão. No quarteirãozinho que ela mora. Dobrando, tem mais 2 casas com piscina. Então, tem casas com piscinas. Um grande amigo nosso, a casa dele tem piscina. É casa antiga e a casa dele tem piscina coberta, piscina quente, que é os pais dele que utilizavam muito. Então, dependendo do luxo do que você queira. Então, aí vai botando de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500, por aí. Aí, se você mora aqui na Suíça, vai falar, Lisa, mas eu conheço gente que paga menos do que isso, em aluguel e tudo. Ok, também tem. Eu estou falando uma estimativa em relação ao valor aqui na região onde eu moro. A região de Gruyère não é uma região barata para se morar. Tem casas baratas? Tem. Casas antigas custam, como eu falei, 600 e poucos mil francos. Tem que reformar. 700 mil francos a casa, mas você vai ter que reformar a casa toda, que os azulejos são antigos, os pisos são antigos. Geralmente são casas de avós que faleceu. Então ninguém vai morar lá, preferem vender para dividir o dinheiro, porque todo mundo já tem sua casa própria. Então isso se varia muito, gente. Então eu vou falar para vocês alguns valores aqui. Estou pesquisando aqui no site, não sei se dá para vocês verem. Uma casa de 5 peças e meia. Aqui se fala de... Conta em quantidade de quartos, de cômodos. Olha, uma casa com 4 quartos, aqui em Bulle, na cidade vizinha que eu falei pra vocês. Tá, 1.150.000. Então é sim, grandes centros. Bulle é uma cidade grande, aqui da região de Gruyère, que é a capital de Gruyère. Então vou ver aqui um lugar mais afastado. Aqui um pouco mais afastado. Uma casa com 5 quartos. Está 1.080.000. É bem afastado dos grandes centros, olha. Perto de fazendas. Também tem muito quarto, né, gente? Então vou ver se tem aqui com menos quarto. Mas não tem, tudo com muito quarto. Aqui uma casa com 3 quartos. 700... Ah, não é uma casa, é um chalé. Um chalé com 3 quartos. 760.000 francos suíços. Olha aqui o chalé. Não sei se precisa reformar, não entrei dentro do site para poder saber. Mas aqui mais afastado. Aqui. Ah, sim, mais afastado. De grande centro. É uma cidade bonitinha, conheço também essa cidade. Tem até uma inscrita aqui no canal que mora nessa cidade. Então, em Atalans, olha, é um pouco afastado. Lá perto não tem shopping, tem só o quê? O básico, farmácia, padaria, açougue, queijaria. Não tem shopzinho como tem aqui em Bulle, que tem centro comercial. Lá nessa cidade não tem. Então, passagem de lá para poder vir para cá é caro. Tem isso também, se vale a pena morar tão longe sem ter carro, porque passagem de ônibus aqui na Suíça é cara. É cara. Daqui da minha casa, poder ir no asilo visitar minha sogra, lembrando que minha sogra mora no asilo porque ela quer, é opcional, ela tem casa própria. Sempre quando eu falo
alguém chega de paraquedas no vídeo e pergunta, mas tua sogra mora no asilo? Por que você não cuida dela? Então ela mora lá porque ela quer. Então é o quê? São 5 minutos da minha casa de ônibus até o asilo. Eu pago 7 francos e 60 centavos. Então é caro, passagem é cara. 1.084.000 francos suíços. Uma casa lá em Atalans, que é uma outra casa, deixa eu ver um pouco mais afastado, que não tá dizendo. Ah, achei uma aqui, olha, até barato, mas é longe lá, gente, é longe e é bem no meio de fazendas mesmo, até é bem afastado mesmo, em Placeubi. 850.000 francos a casa, olha, essa casa aqui, ó. Ah, a casa é bonita dentro, casa nova, por dentro é nova, gente, olha. Moderna por dentro. Então, pra vocês verem, tudo se depende, gente. Tudo se depende. Olha, uma casa com piscina. 5 quartos. Olha, 980.000 francos. Não conheço essa cidade. Não conheço. Olha, tem piscina. Tem um vídeo. Vamos ver o vídeo. Não, obrigada. Você pode ver o vídeo se eu me cadastrar lá. Não quero me cadastrar. Olha, mas a casa é bonita, ó. É chique, bonita, ó. Fiquei querendo. Ah, por dentro é chalé. Por dentro é com madeiras. Então a arquitetura dentro é arquitetura antiga, tá, gente? Com madeiras por dentro. As paredes são de madeiras. Da minha sogra também é assim. É no meio do nada, gente, olha. No meio de fazendas. Do lado a gente só vê mato, olha. Então, pra você ver, ó, o valor de uma casa lá no meio das fazendas. Ai, sai do site. Mais afastada dos grandes centros. É assim. 800 e poucos. Não foi cara a casa, você viu? A casa não está tão claro que cara tá, né, gente? Eu não tenho 850.000 francos. Esses são os valores que eu vi aqui de casas pra vocês. Então, como vocês puderam ver, tudo se depende. Se a casa é antiga, se a casa é nova, se você vai construir na planta, se vai comprar o terreno, se vai construir. Então, isso tudo se depende muito. Até tem um vídeo, vou deixar aqui no canal aqui, eu vou deixar por aqui também, falando sobre preços, ou se você vai construir, se você vai comprar uma casa mais antiga para poder reformar. Mas casas, nesse preço aí, gente, mais ou menos, de 650.000, 750.000, casas antigas que precisam reformar. Então esse aí é um valor aqui na região onde eu moro, na região de Gruyère. Uma região também que não é muito barata, então não sei como é o preço em outras regiões. Então eu estou falando uma estimativa por aqui. Eu até sei um pouco mais assim desses valores, porque os meus enteados, eles sempre estão verificando, dando uma olhadinha, porque os dois pretendem comprar casa. Então eles estão assim sempre pesquisando e informando. Ah, um vizinho meu esses dias comprou uma casa de 3 quartos. 3 quartos a casa que ele comprou. A casa divide com a parede com outro vizinho. Igual vilas aí no Brasil, que tem uma parede para 2 casas. Então, casas assim são mais baratas. Ele comprou, não chegou nem a 900.000 francos. E a casa não vai precisar reformar por dentro, nem nada. Dá uma ajeitadinha assim, qualquer coisinha simples. Não irá precisar reformar a casa. Meu enteado só não se interessou em comprar a casa porque a casa tem divisa com outro vizinho de parede. Então, meu enteado mais velho, ele não se interessou em comprar por causa disso. Então, a casa foi 800 e alguma coisa, 1.000 francos suíços. Tudo se depende. Até de uma parede influencia um valor de uma casa. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou no Instagram, @lisamore, Vida na Suíça. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fique por dentro dos próximos vídeos. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe também a sua sugestão de vídeo, que pra mim é muito importante saber o que vocês querem ver aqui no canal. E faz um favor pra mim, compartilhe esse vídeo para poder ter mais alcance para outras pessoas também. E virem aqui conhecer o nosso cantinho aqui no canal. Então, muito obrigada, pessoal. Fico muito feliz de vocês deixarem sempre comentários e alguma sugestão de vídeo pra mim. Obrigada, Virgínia. Eu espero que eu tenha conseguido responder bem a sua pergunta. Espero que tenha valido informação para você. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.